Olá, turma, vamos começar mais uma aula que a gente finaliza a nossa terceira unidade em História no nosso módulo 3, e a aula sobre a América Portuguesa. E eu tô falando nada mais, nada menos do que o nosso Brasil. E a gente vai estudar aí como foi esses primeiros contatos dos portugueses, né, esses europeus que chegaram aqui no Brasil e quiseram dizer que descobriram o nosso país, né? Para que tá feio. Então, eles chegaram aqui e a gente vai ver as razões para essa colonização, a resistência indígena que houve, não foi uma coisa pacífica em sua totalidade, né? Como é que se deu o sistema de governo, que foram as capitanias hereditárias e o sistema de governo geral, tá? Então, rápido, respira, que é suave, e a gente vai fechar aqui com louvor. Então, as terras do continente americano, elas já eram habitadas no território atual, né, que a gente chama de Brasil, e aí tinha vários povos aqui, tá? E nações, várias nações que já tinham se instalado aqui. Estima-se que antes dos portugueses chegarem aqui, né, antes especificamente da expedição cabralina chegar aqui, o nosso território ele já era ocupado aí por uma população de média de 5 milhões de nativos, né, estou falando dos indígenas, e que era distribuídos em diferentes povos e nações ao longo de todo o litoral e do interior. Eu estou falando de povos mesmo diferentes. Claro que em linhas gerais eles tinham aí características em comuns, mas eu estou falando de povos que tinham idiomas diferentes, de troncos linguísticos diferentes. Então, são muitos povos que foram subjugados aí aos portugueses, né, de forma forçada, já vou logo adiantando, né, quando chegou aqui nas terras da América Portuguesa, né, que antes a gente chamava assim. Então, atualmente, né, os dados aí do Conselho Indigenista Missionário diz que a gente tem cerca de 900 mil habitantes, né, claro que tem habitantes ainda não contados, tem outros ainda que não foram reconhecidos, né, mas cerca de 900 mil habitantes indígenas, tá? Se estima aí, né, e que foram mortos, né, com todo esse processo de colonização aqui na Terra das Américas, né, foram mortos com a questão das doenças trazidas pelos europeus, como vocês já viram lá na exploração da América Espanhola, tá certo? Então, vamos lá. Os primeiros contatos, né, com os portugueses ocorrem aí a partir de 1500. A gente vai ter o que a gente chama de pré-colonização, que vai de 1500 à média de 1532, que é quando eles dizem, não, para que agora eu vou colonizar. Agora a gente quer as terras de verdade. E eles acabam vindo para cá, né? E em 1822 acontece aí esse processo de independência do Brasil. Então, meu povo, o território, né, que Cabral chegou, que é aqui onde a gente está, em 22 de abril de 1500, foi aí batizado diversas vezes, batizado e rebatizado com vários nomes. Antes se chamava Pindorama, né, que é a palavra de origem tupi-guarani, que significa terra de palmeiras, e teve diversos outros nomes, como Terra Nova, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, e por aí vai. E isso tem até uma ligação, né, com a questão da data, que supostamente foi a data da chegada, né, de Cabral aqui, né, porque até o ano de 1817 acreditava-se que era o dia 3 de maio, né, porque associava-se aí os nomes a qual o Brasil foi batizado, né, porque Ilha de Veracruz, né, Terra de Santa Cruz, e dia 3 de maio se celebra a homenagem aí ao dia de Santa Cruz. Então se imaginou por muito tempo que os nomes de batismo que o Brasil recebeu, né, os vários nomes, seria em decorrência do dia, né, do, entre aspas, descobrimento, que foi o dia da chegada dos portugueses aqui nas terras. Mas tudo muda quando em 1808 a família real vem para o Brasil e junto com ele vem a corte, né, e com ela também uma cópia que é considerada a certidão de nascimento do país, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o relato de Caminha ela vai ser descoberta aí pelo padre Aires de Casal, que vai publicar pela primeira vez essa carta em 1817. E na carta dizia o quê? 22 de abril de 1500, né? Então, voltando, os primeiros contatos entre os povos nativos do território brasileiro e os navegantes portugueses, né, segundo essa carta de Pero Vaz de Caminha, vai ser marcada aí por um fascínio, né, uma cordialidade inicialmente, mas isso não vai se permanecer por muito tempo, visto que vem conflitos aí à frente, porque a cordialidade ela só foi na chegada. A Portugal, eles viram o Brasil inicialmente como uma terra primitiva, né? Na fase inicial aí, toda a região vai ser avaliada, né? E ela foi vista como um território desprovido de riqueza, ou seja, não tem metais preciosos nessa terra. Olhou assim de cara e achou que não tinha. E por isso, de cara, Portugal não fez a colonização presencial de fato, né? O lucrativo e seguro comércio com as regiões do Oriente, né, que os portugueses tinham, né, a partir aí da expedição de Vasco da Gama, vai acabar reforçar todo esse desinteresse que Portugal tinha em colonizar de cara aqui. Então, o projeto mercantil
o projeto, ou seja, a vontade de vir para cá lucrar com as terras do Brasil, era por Portugal inicialmente desinteressada. Tá? Portugal inicialmente não tinha esse interesse porque ele estava indo de boa lá, de boaça no comércio dele lá com as especiarias do Oriente, lembra? Então, Portugal estava de boaça e não queria vir para cá gastar, né, investir aqui no Brasil. É por isso que esse período é conhecido como um período pré-colonial. Então, nesse período, Portugal ele vai enviar expedições aí, né, para reconhecer, né, tanto o litoral quanto o interior do país. Ele vai enviar aí a expedição com Gaspar de Lemos, né, e com Gonçalo Coelho. E aí eles vão avaliar a possibilidade de exploração econômica e vai chegar à definição que é possível com a extração da madeira. Estou falando do pau-brasil, né, que tinha bastante no território, né, aí na Mata Atlântica, né, e a gente vai ter as expedições dos portugueses também acompanhado pelo navegante Américo Vespúcio, que é ele que vai ser responsável pela fundação da feitoria de Cabo Frio e pela primeira expedição de reconhecimento do interior brasileiro. E foi Américo Vespúcio que vai constatar que a presença dessas expedições, né, a partir dessas expedições, que as terras de Cristóvão Colombo, né, que Cristóvão Colombo disse, né, encontramos as terras aqui, né, que faz parte do Oriente. Então descobriu, na verdade, que era um novo continente. Imagine que eles erraram, né, vindo para cá, pensando que estavam indo para as Índias, né, que o argumento é esse. Só que Cristóvão Colombo, né, que veio aí colonizar a parte da América Espanhola, quando ele chegou pensando que ele estava chegando lá na parte do Oriente. Mas é Américo Vespúcio que vai chegar à conclusão de que, na verdade, todas essas terras das Américas aqui é um novo continente, um continente diferente do Oriente. É por isso que o continente levou o nome de quê? De América, em homenagem a Américo Vespúcio. Interessante, né, gente? Então, a terra brasileira, apesar de não existir, né, as riquezas metálicas, ela despertava a cobiça dos europeus, né? A França mesmo, filho, gostava do pau-brasil daqui, né? Porque era uma madeira nobre, tinha muita lucratividade, e aí a França queria ficar vindo para cá contrabandear o pau-brasil. Né? Então, esse movimento todo aí de contrabando, invasões, né, de outras nações europeias, vai obrigar agora aos portugueses a investir em segurança aqui. Então, os portugueses vai realizar expedições e feitorias vão ser instaladas também. Né? As feitorias que vai ser aí um lugar onde vai se guardar, né, toda a madeira, vai se armazenar o pau-brasil até que ele seja exportado para Portugal, né, que é aí oficialmente a nossa metrópole na época, né? Então, essas expedições denominadas até guarda-costas, né, que eram expedições de proteção para que o produto chegasse no seu destino em segurança, eles não conseguiram evitar aí todas as atividades, né, praticadas pelos franceses, que era atividade de contrabando, né? Em detrimento aí dos interesses portugueses, né? Então, os franceses estabelecia uma relação amigável com os nativos. Então, eu quis dizer que, diferente dos portugueses, né, porque os portugueses chegaram dominando aquela coisa toda, e os franceses, não, os franceses de boa, fez amizade com os indígenas para poder conseguir esse pau-brasil aí. E é por isso que é por isso que os franceses continuavam a fazer esse contrabando do pau-brasil aí. Então, do ponto de vista econômico, né, em razão do desinteresse inicial dos portugueses pelo território brasileiro, né, então vai se iniciar aí uma economia baseada na extração do pau-brasil, né, que tinha a possibilidade da extração da seiva vermelha, né, que é um corante na cor vermelha, né, que fabricava aí, e a madeira para construção de navios. A exploração era permitida apenas com autorização do rei português, né, por meio do sistema de arrendamento. O rei concedia aí o direito de explorar, né, por um grupo de particulares, ou em contrapartida, ele conservava aí o direito de cobrar 20% do valor arrecadado. Então, tipo assim, eu deixo você ir lá arrancar o pau-brasil, mas 20% do que você arrecadar é da coroa portuguesa. Então, era feito mais ou menos dessa forma. E em troca da concessão, os comerciantes pagavam os impostos e também se comprometiam a construir aí uma fortaleza para onde enviavam 6 navios por ano a fim de explorar parte do litoral. Isso é o Brasil tentando aí avançar nesse processo de exploração das terras brasileiras. E esse processo de extração da madeira, ele vai envolver o trabalho indígena, né? Primeiro por meio do escambo, né, que é a troca, né, você trabalha e eu te dou espelhos, miçangas, machados, panela de ferro e todos os outros artefatos que os indígenas não estavam aí acostumados. Turma, os grupos indígenas no Brasil, eles chamavam para o Brasil de Arabotã. Fala comigo, Arabotã. É exatamente, Arabotã, que é pau-brasil. Quer dizer madeira vermelha.
né? Então, toda essa madeira aí era tirada, ia para as feitorias, para depois ser embarcada aí para o mercado europeu. Só que essa extração do pau-brasil, ela vai contribuir aí para o desmatamento da Mata Atlântica, né? Infelizmente. E essa exploração vai se dar aí de forma predatória, né? Vai contribuir para esse processo de destruição dessa mata nativa. Porque hoje mesmo, hoje, o país só tem 7,8%. Né? A Mata Atlântica ela só tem 7,8% da Mata Atlântica original, com todo esse desmatamento aí que já houve. Então, por que colonizar? Né? Por que existiu essa colonização? Então, agora é o momento do agora eu quero colonizar. É exatamente. Então, ao longo de todo o período colonial, nesse desinteresse aí metropolitano, ou seja, o desinteresse de Portugal pelas terras brasileiras, vai ser substituído agora pela necessidade mais efetiva de colonização. Como é isso, Brasil? É sim, é nesse momento, o período das grandes navegação, outros estados europeus vão também acessar as regiões do Oriente. Lembra lá os caminhos das Índias? Exatamente. Então, Portugal vai ter muita concorrência e uns 30 e poucos anos depois aí, né, desde a chegada dos portugueses aqui, aquele comércio dele lá com as Índias não vai ser mais lucrativo como estava sendo antes. Então, a exclusividade de Portugal aí no fornecimento das especiarias, ela vai ser encerrada e vai provocar uma diminuição nos lucros que Portugal tinha com aquele negócio, né, aí das especiarias. Então, a monarquia portuguesa vai diminuir o seu lucro relacionado ao seu comércio de especiarias, e aí diz assim, ó, não, meu Deus, agora eu tenho que achar outra fonte de dinheiro. É nesse momento, nessa mesma época, que na colônia espanhola, lembra lá na América Espanhola, os colonizadores espanhóis, né, vão descobrir ricas minas de ouros e minas de pratas lá, na civilização asteca e na civilização inca. Lembra os incas dos astecas? Então, gente, Portugal vai dizer, ah, se Espanha achou, eu também vou achar aqui. Então, Portugal disse, agora é hora de investir nas terras brasileiras. Então, toda essa sistemática aí, né, da presença dos franceses com contrabando, a madeira do pau-brasil, com a madeira do pau-brasil, o governo português vai reorientar os seus interesses sobre o território americano, né? Então, Dom João III, ele vai organizar aí em dezembro de 1530 a primeira expedição, só que voltada para uma efetiva colonização. Vai ser constituída aí de 5 navios, 400 tripulantes e vai ser comandada aí por Martim Afonso de Souza. Gente, quem foi Martim Afonso de Souza? Daqui a pouco a gente vai saber. Então a gente chega aí com um novo período, né, uma nova expedição, e dessa vez com o nosso digníssimo Martim Afonso de Souza. Então, em 1532, aí no litoral paulista, né, com os 400 colonos de sua respectiva expedição, ele vai fundar aí a Vila de São Vicente, né, e vai implantar na região a lavoura de cana-de-açúcar. E vai construir o primeiro engenho colonial, além da atividade pecuarista aí, né, ele vai trazer as primeiras cabeças de gado. Então, com Martim Afonso, a gente vai ter a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, o primeiro engenho da cana-de-açúcar e as primeiras cabeças de gado no Brasil. Empolgou muita gente, né, gente? Cabeça de gado, o povo ama o mundo. Vamos lá. Então, com tudo isso, né, a gente vai ter aí a questão de que os indígenas eles não foram totalmente pacíficos, como eu já falei. Né? Apesar de todos os relatos que vão mostrar aí, né, que o contato foi passivo, aquela coisa toda foi amistosa, só que com o passar do tempo, todo esse interesse aí da coroa portuguesa em colonizar, esse interesse mercantil aí, vai comprometer toda essa cordialidade e o interesse da coroa vai mudar o rumo, né, das relações aí com os indígenas. Os povos indígenas eles estavam acostumados aí com o trabalho comunitário de produção, né? A questão de terra era uma questão coletiva, era agricultura de subsistência, eles plantavam só para comer, não era para vender nada. Eles não tinham noção de lucro, nada disso. Então, quando os portugueses chegam, né, para dominar a terra, essa instalação aí dos colonos, né, dos portugueses aqui no território, vai implicar aí, ou seja, vai acarretar agora num exercício do conceito de propriedade da terra, né? Então, eles passam a conhecer essa questão de propriedade da terra. Porque eles não tinham isso de a terra é minha ou a terra... Porque a terra não é de ninguém, a terra é de todo mundo, a terra é coletiva, a terra é para o plantio, a terra é para viver. Eles valorizam bastante essa questão da terra, essa questão do território. E os portugueses, né, a coroa portuguesa, via, claro que como uma questão de espaço, né, para avanço econômico, espaço de que se conquista, né, um espaço para ser dominado.
Então, os conflitos que existiam aí entre vários grupos indígenas brasileiros, né? Porque os grupos indígenas, eles brigavam entre si. Só que as brigas deles não era aí uma disputa nem por território, nem por para querer bens, né, nem por nada, nem por rivalidade, nada disso. A guerra, ela podia ser interpretada aí como uma espécie de ritual. Por quê, gente? Todo mundo tem uma prática de uma cultura de alguma coisa, todo mundo não gosta de fazer uma coisa, de alguma coisa. Os indígenas gostavam de fazer guerra. Por que eu quero fazer guerra? Para demonstrar minhas forças, para demonstrar o valor. Então, a guerra era um ritual dos indígenas para demonstração de valores. Então, todos esses choques de valores e conflitos de interesses entre portugueses e indígenas vai comprometer aí, né, a questão da colonização e a questão do bom convívio. Então, em todo esse contexto, a coroa portuguesa ela vai patrocinar a vinda de missões jesuíticas, porque a coroa portuguesa ficou preocupada, né? Então, vai trazer aí as chamadas missões jesuíticas para o Brasil. Então, a colonização agora vai acontecer pela questão da exploração do território e também pela missão evangelizadora, que é a catequização dos povos indígenas. Então, o cristianismo vai vir para poder educar, dar uma educação religiosa aos indígenas, porque acreditavam que eles não tinham cultura, né? Os portugueses, né, que são europeus, para eles, a cultura existente e válida, né, a civilização válida é só a deles, né? A cultura branca, a cultura europeia e por aí vai. Então, os portugueses vão investir aí nessa doutrinação cultural e religiosa dos nativos. A Companhia de Jesus, né, que foi criada aí nesse contexto da Contra-Reforma, lembra da Reforma Protestante, e que os católicos, como criou métodos, né, da Contra-Reforma, e entre eles a Companhia de Jesus, que era para difundir, ou seja, para espalhar, né, o cristianismo aí por novas terras, novos lugares. Então, o que é que acontece? Nessas missões jesuíticas, as comunidades indígenas ela ficavam aldeadas, né? Eram convertidas ao cristianismo, eram instruídas na leitura, na escrita, nas artes, em ofícios artesanais e segundo os padrões europeus, né? Então, desse modo, eles acabavam por abandonar aí os valores e costumes que eles tinham na sua tradição e que os europeus consideravam como símbolo do atraso cultural. Então, a expansão a expansão dessa contra-reforma, né? A expansão desse catolicismo aí era para impedir as ideias do protestantismo de entrar nos lugares, de entrar no Brasil. Então, eles vêm aí, né? A busca por terras férteis, né, para agricultura, pecuária, riquezas naturais e mão de obras para a produção nas grandes propriedades, vai dar início a vários desentendimentos entre os grupos europeus e os povos indígenas. E nesse primeiro momento da colonização, né, todos os colonos agricultores aí vai querer fazer o quê? Escravizar os indígenas. A gente tem mão de obra, então vamos fazer aí, vamos utilizar a mão de obra compulsória, ou seja, a mão de obra em massa de graça aí, de graça não, forçada, né? De graça e forçada, né? Então, isso vai acontecer inicialmente, que é a escravização dos indígenas. Mas isso não vai ficar assim. Em 1540, né, até 1570, mais ou menos, nas lavouras nordestinas, onde se passa a produzir a cana-de-açúcar, vai começar a ver aí a captura e a escravização dos indígenas, né, de forma bem forte. E as missões jesuíticas começam a pressionar a coroa para que ela possa intervir a favor dos indígenas. Então, a coroa faz aí a Carta Régia de 1570, que vai proibir a escravização dos povos nativos, né? Mas eles podiam ser escravizados só se fossem capturados em guerra justa. O que é guerra justa? Era o conflito, né, entre os colonos, ou seja, os europeus que estavam aqui, quando eles se sentiam ameaçados pelos indígenas, eles poderiam capturar os indígenas. Quando eles se sentiam ameaçados pelos indígenas em seus domínios. Olha o que eu estou falando a vocês, né? Eu estou falando da ameaça dos indígenas aos domínios dos colonos portugueses. Gente, quem estava na terra antes? Como é que a terra era de domínio dos portugueses, né? É bem contraditório aí essa questão, mas foi. Os portugueses chegaram aqui e dominaram umas terras que já eram dos nativos, já eram dos indígenas. Então, o que é que essa Carta Régia queria dizer? Então o indígena que aceitava ser catequizado tá de boa, né? Mas o indígena que fizesse resistência, né, a aceitar a cultura do colonizador, esse podia ser escravizado. Então era mais ou menos nessa linha de pensamento aí. E os povos indígenas, né, eles eram agredidos em seus interesses e valores, eles não aceitavam, né, suavemente, né, toda essa atuação aí dos colonizadores europeus, a presença deles na terra, né, eles já começaram a ficar aí nojão, né, não estava legal com isso. Então eles procuravam, apesar de toda a desvantagem aí, porque os portugueses tinham as armas, né? Então eles faziam várias estratégias de resistência, né? Na região aí da região litorânea que vai da Bahia até São Paulo, né? Inúmeros conflitos vão ser registrados. Puris e botocudos, por exemplo, vão realizar aí ataques a vilas e fazendas, né? Aos territórios que começavam a ser inicialmente ocupados pelos colonos. Os goitacais destruem povoações e engenhos de cana-de-açúcar.
A gente vai ter também a Confederação dos Tamoios, né, em aliança com os invasores franceses. Então a gente vai ter aí várias situações em que os portugueses vão estar pressionados, né, e eles veem como solução agora uma nova forma de trabalho compulsório, porque eles não querem mais escravizar os indígenas, porque eles não estavam mais conseguindo controlar os indígenas. Então, qual é a solução, queridos? Nossos ancestrais, vamos escravizar os negros africanos. Essa foi a solução, né? Trabalhar com tráfico humano diretamente do continente africano. E essa foi a solução que eles encontraram, né? Então, destaca-se aí como estratégia, né, de manutenção das tradições culturais as chamadas santidades, que eram as manifestações de resistência sociocultural aí organizadas pelos indígenas aldeados nas missões jesuíticas. Lembra que as missões jesuíticas eram os lugares onde os jesuítas colocavam os indígenas para poder educar, né, trabalhar ali e tal, tudo tranquilo, na passividade, porque eles já foram aí catequizados. E aí a gente vai para a divisão das terras, né, como foi que Portugal ele pensou em administrar o Brasil, né? Para a monarquia portuguesa, né? A implementação da lavoura da cana-de-açúcar no território brasileiro era uma possível saída para toda essa crise, né, que estava aí rolando. Então, apesar da bem-sucedida expedição de Martim Afonso de Souza, o território brasileiro era o que, gente? 30 vezes maior do que o próprio país que dominava a gente, que era Portugal. Então, a quem recorrer para assegurar aí os recursos ao povoamento? Eles precisavam de que as terras fossem povoadas, de que as terras fossem exploradas, mas que ao mesmo tempo as terras ficassem sob o domínio de Portugal. Então eles pensaram que sistema de capitanias hereditárias. Então eles vão dividir aí em 15 faixas de terra, que são as chamadas capitanias hereditárias. Memoriza bem, gente. Capitanias hereditárias nas 15 faixas de terras em que o Brasil foi dividido e dado aos seus capitães donatários. Porque os capitães donatários vai ser aqueles que vão receber a missão de administrar e explorar toda a terra para a coroa, né? Então, a monarquia portuguesa ela estabelece essa divisão de 15 faixas de terra, né? Como você pode ver aí na tela, elas vão ser definidas aí como capitanias e vão ser transferidas para iniciativa privada. Privatizou as terras, é isso aí, o direito de administração e das respectivas faixas. Então, o capitão donatário, ele não era o dono da terra, né? Ele recebia a função de administrar a terra, mas ele tinha aí obrigações e direitos por ser aí esse explorador da terra, né? Ele tinha algumas obrigações aí. Então, as capitanias eram os lotes de terra, que vai variar aí de 150 quilômetros a 600 quilômetros, que estendia-se na direção dos paralelos do litoral, até o limite estabelecido aí pelo Tratado de Tordesilhas, que era o limite da divisão entre Brasil e Espanha. Então, os donatários, né, era aí da pequena nobreza ou militares do exército português. Esse sistema vai ser implantado juridicamente, né, por meio da carta de doação e do foral. A carta de doação é a carta que o donatário recebia aí a terra em regime vitalício hereditário, e o foral era o documento que definia aí os direitos e obrigações deste donatário, né? Ao donatário, que era o capitão, ficava assegurado aí as salinas, as moendas de água, todo o engenho que tivesse na capitania dele ali, e ainda ficar aí com a 20ª parte da renda da exploração da madeira do pau-brasil, né? Também assegurava o direito de instituir, arrecadar impostos, criar vilas, administrar a justiça e também doar 6 Marias. Gente, olha aí onde a merda é feita. As 6 Marias, que eram os lotes de terras com área de, em média, 1,5 a 3 léguas quadradas. Então, aqueles que comprovassem ter recursos para explorar as terras, recebiam aí uma 6 Maria. Então, gente, ter recurso para explorar terra significa o quê? Que as terras eram dadas a quem tinha dinheiro. Então, as terras no Brasil foram divididas aí nesse período para quem tinha dinheiro. Então, esse último direito aí, né, assegurava ao capitão donatário um instrumento estratégico utilizado para promover o quê? A ocupação do seu espaço territorial. Então, ele tinha aquela faixa de terra e ele promovia a ocupação doando a terra para quem tinha condição de explorar aquela terra, que ele ficaria no controle de tudo, né? Barril. Em contrapartida, ele tinha as obrigações, né? Que era promover aí a administração, a defesa de toda a faixa de terra, né? Com todos os recursos dele mesmo. Então ele tinha que pagar tributos sobre os metais, sobre as madeiras, sobre os produtos naturais, assegurar aí a promoção e a divulgação de quê? Da fé católica, claro. Ele pagava também 10% de todos os produtos que explorasse naquela terra, 20% de todas as pedras preciosas que encontrasse na terra, do monopólio do pau-brasil, das drogas e especiarias também que encontrasse na sua terra aí, nessa sua faixa territorial. E São Vicente, né, que inicialmente é administrada por Martim Afonso,
e Pernambuco, por Duarte Coelho, né? Vai ser assim as capitanias que mais vão se dar bem, vão ficar prósperas, vão desenvolver graças à lavoura canavieira e à pecuária. Então a gente vai ter o quê? São Vicente e Pernambuco como as principais capitanias, as que mais se desenvolvem. Só que as outras não vão alcançar o quê? O mesmo nível, vai ficar uma coisa desnivelada, porque os outros capitães donatários não tinham recursos próprios para poder investir como Martim Afonso e Duarte Coelho teve. Então, a gente soma-se aí as dificuldades, né, de comunicação ou de ambientação, aos conflitos com os grupos indígenas, com os piratas, entre várias coisas que acontecem. Vai haver o quê? Um resultado desigual produzido pelas 15 faixas, o que não vai agradar a coroa portuguesa. Então, Portugal disse assim, não, a gente tem que servir e tem que existir uma nova solução, gente. E a nova solução vai ser encontrada, que vai ser o sistema do governo geral. Então, essa instalação, né, do governo geral na colônia portuguesa, ela vai ser o quê? Uma consequência, né, de vários processos aí, que vai se apresentar a efetiva colonização do território brasileiro, ou seja, nas nossas palavras, para a gente entender aqui, na pegada, Portugal tentou administrar o negócio e não deu certo. Até então, fui lá para o Brasil, não deu certo, colocou as capitanias hereditárias, não deu certo, o negócio ficou desigual, né, ficou um ganhando mais que o outro, uma terra mais próspera que o outro. Então Portugal queria que todo pedaço de terra do Brasil estivesse desenvolvendo bem, mesmo que estivesse aí por meio de uma iniciativa privada. Mas agora Portugal pensa numa solução, e a solução é o sistema de governo geral. E aí a gente começa com Tomé de Souza, lindo! Ele pensa, né, que o governo geral agora é uma maneira de reforçar essa administração da colônia em si. Então a gente tinha aí várias dificuldades, mas Portugal não vai eliminar as capitanias hereditárias, ele vai acrescentar o sistema de governo geral. Ou seja, os capitães donatários agora vai obedecer a esse governador geral, tá? Então, a metrópole portuguesa, ela vai procurar por esse novo sistema, que é assegurar o reforço administrativo para o desenvolvimento das respectivas faixas de terra. Então, com a instituição desse sistema, a coroa ela pretende garantir aí o desenvolvimento ordenado de todas as faixas territoriais a partir do governador-geral. Então, tinha a intenção de centralizar a administração da colônia, né? Os donatários agora ficavam subordinados ao governador-geral, e a gente vai ter como primeiro governador-geral Tomé de Souza, que ele vai construir aí São Salvador, né, a primeira capitania real do Brasil. Ele diz, não, pronto, pá, acabou, vamos construir a cidade de São Salvador. Chega, fez poesia. Né? Então, em geral, os regimentos de diferentes governadores aí nomeados para a colônia vai ter aí diretrizes voltadas para o auxílio à administração das capitanias hereditárias, ou seja, o governador geral tinha que auxiliar os capitães donatários para poder desenvolver as terras, proteger contra ataques estrangeiros, incentivar metais preciosos e várias outras coisas. E ele também tinha aí, né, 3 auxiliares, que era o ouvidor-mor, que era responsável pela parte jurídica, o provedor-mor pela arrecadação de impostos e o capitão-mor, que é o quê? Se é capitão, a gente estamos falando de quê? De defesa, que era toda a defesa aí do litoral contra as invasões estrangeiras. Porque lembrando que o Brasil não estava ainda colonizado na parte do interior. Estamos falando das 15 faixas de terra, mas eram faixas de terras litorâneas, praia, sol. Ai, Jesus, o sol já tá chegando e eu pensando em praia, é verdade. Então, o cara vai dizer aí em 1549, né? O cara quem? Tomé de Souza, vamos criar São Salvador, que é a primeira capital do Brasil. E aí vem o povo, pá, e aí já começa as atividades religiosas. E Manuel da Nóbrega, né, o padre, já começa também aí com as atividades religiosas. E a gente passa, depois de Tomé de Souza, né, que é o primeiro governador, depois que ele constrói Salvador e etc, etc, a gente vem aí, poucos anos depois, com o governo geral, a gente vai ter Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, o segundo governo geral, que é o de Duarte da Costa, vai trazer aí novos missionários jesuíticos, como o padre José de Anchieta. Em 1555, na região da atual Baía de Guanabara, vai haver a invasão francesa, né? Nicolau Duran e Gaspar Coligny vai ser responsável pela construção de um forte militar, né? Porque a intenção deles era controlar ainda a questão do pau-brasil, porque ô França, para gostar, né, de pau-brasil, né? Toda essa tinturaria, essa madeira vermelha, porque lá na Europa era tudo nude nessa época, né? Tudo nude, tudo nude, tudo nude. Nude que eu tô falando, gente, é a cor, né? A cor nude. Então, quando aparecia uma coisa assim, gente, que podia gerar uma cor nova, era novidade e era muito dinheiro que se rolava na Europa. Então, essa madeira ela podia produzir aí a tinta vermelha, como eu já falei. Então, a França não queria largar o doce. Ela queria enriquecer com todo esse contrabando de todos os produtos naturais que ela pudesse encontrar aqui no território. E depois a gente vai ter na gestão
do terceiro governador-geral, Mendes Sá, né? A Confederação dos Tamoios. Eu tô falando aí de coisas que acontecem, que aconteceram, revoltas que aconteceram aí, movimentos que aconteceram dentro do governo de Duarte da Costa e agora de Mendes Sá, que é a Confederação dos Tamoios, que vai ser uma frente indígena aí, formada por Tupinambás, Tupiniquis, Guaianais, Carijóis, que vai ser contra a prática de escravidão imposta pelos colonos portugueses em todas as regiões litorâneas de São Paulo e Rio. Então vão ser aí 5 anos de lutas, mas os confederados tamoios, gente, vão ser derrotados, né? Porque Estácio de Sá e os jesuítas vão se juntar aí, né? E vão derrotar, né? E em São Paulo vão recrutar aí colonos e diferentes grupos de indígenas e vai o quê? Por sua vez, pela França, durante anos, os confrontos aí, ou seja, vai expulsar esse povo de Mestibacu daqui do nosso país. Nesse todo esse contexto de luta aí, Estácio de Sá, ele vai pegar e vai fundar logo na Baía de Guanabara a Vila de São Sebastião, né? Para expulsar quem? Os Mestibacu daqui. Mestibacu, gente, é os franceses, né? Pelo amor de Deus. Que é a única coisa em francês que a pessoa sabe dizer. Mas a gente já tá perto de acabar, viu? Respira fundo, ó. Que agora a gente vai falar, continuar a falar desse governo geral e a gente vai falar dos governos locais. Lembra? Lá na América Espanhola, que tinha a questão dos governos locais, a gente também vai ter aqui no Brasil. Ele é chamado das câmaras municipais. Quando eu falo local, é local, 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 tá? Tipo, o governo geral é um governo, pá, que vai controlar todas as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias, pá, tinha diversas terras que foram distribuídas nas seis Marias. E quem é que controlava cada localidadezinha? Eram as câmaras municipais, porque surgiu aí da necessidade, né, de um governo local que fosse solucionar todos os problemas administrativos, né, dos núcleos populacionais, né, porque ao longo do processo de colonização as populações têm problemas, têm conflitos e as câmaras municipais estavam aí para isso. Os membros que vai compor são os edis. O que é edis, gente? Vereadores, né? Os edis são mandatários de cargos eletivos municipais que vai trabalhar com a questão das leis, né, fiscalizar aí os prédios públicos, etc. São o trabalho dos vereadores, né? Fiscalizar, criar legislação, tudo a mesma coisa que você está vendo aqui na sua cidade, né? Então, esses vereadores, eles eram escolhidos entre os homens bons. Gente, eu não preciso nem dizer a vocês quem eram os homens bons, né? Os homens bons eram os homens ricos, proprietários de terras e proprietários de negros escravizados. Então, logo, ele era o quê? Branco, né? É o homem branco. Então, os cargos, eles aconteciam por meio das eleições, as eleições aconteciam de 3 em 3 anos. Então, eram eleitos aí 3 ou 4 vereadores na faixa, um juiz, um escrivão, né? O escrivão é aquele auxiliar que relata por escrito tudo o que acontece. O procurador, que é o funcionário encarregado aí da defesa jurídica, né? E os editos que eram feitos por eles. Os editos eram feitos por esses vereadores. Os editos são os decretos, as leis, né? E as disposições legais, né? A que essa lei responde. Então, os integrantes da Câmara, eles tinham o poder de decretar paz ou guerra contra quem? Contra os indígenas, né? Discutir preço, tributação, problema de abastecimento, de limpeza, uma questão bastante urbana, né? É que os vereadores fazem em nossa cidade também. Conservação de vias públicas, policiamentos, medidas de segurança. Então, eles podiam julgar aí os crimes de injúria, pequenos furtos, as infrações contra os editos, que eram as leis, e por aí vai. Essas câmaras municipais eram construídas na Praça Central, né? De uma vila que ficava sempre próxima à igreja matriz daquele lugar e fazia parte da paisagem também. A Câmara Municipal, né, que era aí esse complexo de poder local, a cadeia, né, e o Pelourinho. Gente, tá lembrando de quê? Da Casa de Câmara e Cadeia aqui de Cachoeira, não tá lembrando? Exatamente. Olhe comigo, a Câmara Municipal tinha a Câmara, o prédio da Câmara, a cadeia acoplada ali e o Pelourinho. O que é o Pelourinho? Que seria um mastro aí na vertical, né, feito de pedra e que geralmente era de 3 a 5 metros de altura e simbolizava aí a autonomia administrativa daquela vila, daquele local. Só que muitas das vezes esse Pelourinho era também utilizado para humilhar os negros e ser castigados, chicoteados ali em praça pública. Isso com certeza acontecia aqui na cidade de Cachoeira. Então, em poucas vilas, né, as mais importantes da colônia, podia haver aí o cargo chamado de juiz de fora. Ó, gente, eu já ouvi uma cidade com esse nome. Exatamente. É um cargo de juiz de fora, que é uma espécie de magistrado português. Para quê, gente? Para controlar
ou fiscalizar os vereadores da vila, né? Então, talvez esses vereadores eram controlados aí por esse Juiz de Fora. Talvez esse Juiz de Fora aí mais para frente fosse configurado no que a gente conhece como o poder executivo da nossa cidade, né? A gente fica por aqui e encerra a nossa terceira unidade. Beijos e queijos.